Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Ulisses, Guilherme Del Toro, esse simpático nessa foto aqui, ele tem uma verdadeira fixação por monstros e por seres meio macabros assim, né? Sim. Inclusive tem algumas fotos aí que eu tô colocando de algumas das suas criações, né? Como por exemplo um monstro do Labirinto do Fauno, da Forma da Água. E nada mais justo do que ele ser encarregado de trazer para o cinema um personagem que vem do inferno, né? Sim. Então hoje a gente está aqui para falar sobre Hellboy, mais especificamente o filme Hellboy de 2004 e o Hellboy 2, né, o Golden Army, o Exército Dourado de 2008, que são os dois filmes que foi produzido e também dirigido pelo Guilherme Del Toro. E tem também um outro filme, né, que a gente vai falar depois num outro episódio, que aquele merece um cuidado todo especial para falar dele. Ou será que não? Não para falar bem, para falar dele, mas não bem, tá bom? Então, Ulisses, quem é Hellboy no quadrinho e que a gente pode falar dos dois filmes aí do Guilherme Del Toro? Bom, a gente tinha mencionado o Guilherme Del Toro na saga Blade. Sim. Né? Que ele começou Inclusive, realmente... foi o nosso último episódio, ele fez o Blade 2, né? Blade que é 2. o melhor dos três. Exato. Que foi, na verdade, a entrada do Guilherme Del Toro, né? Que ele gosta dessa coisa bem... quase gore, assim, né? Que mexe muito com animatronic. E o criador, Mark Mignola, ele tem mais ou menos essa visão nos quadrinhos. O criador, ele publicou o Hellboy pela Dark Horse. A Dark Horse é um selo adulto, né, de quadrinhos, que é bem parecido com a linha Vertigo da DC. Quem lê quadrinhos sabe mais ou menos do que... Mas ela é da Marvel? Não, a Dark Horse é uma editora independente. Ah, entendi. É que às vezes alguns autores de alguma das editoras lançam uma obra própria ali. E que foi o caso. Ele fez um rascunho em 91, num evento, né, uma das conferências que lá tinha muito agora, que o Brasil começou a fazer, né? Convenções grandes. E aí, em 93, tem a primeira publicação da história, ele começou a publicar aos poucos. E em 94, ele tem um título próprio, né, com o nome Hellboy na capa. O Hellboy, ele é um demônio, né? O primeiro filme mostra muito bem, o roteiro tá igual, porque o Mike Mignola, ele está na produção também, né? Ele está junto com o Guilherme Del Toro, eles conversaram muito. Sim. Ele explicou todas as ideias, pegaram quadrinhos, né, cânones do personagem. Só que diferente de outros personagens que fizeram muito sucesso naquela época, o Mark Mignola, ele criou o Hellboy para ter um começo, meio e fim. Ah, entendi. Então ele já tem um fim na cabeça dele. Inclusive ele já falou, já tentei acabar algumas vezes, aqui acabou não dando, o público não quis, aí tem pressão de editor, mas a ideia dele realmente é finalizar. Terminar a história. O Hellboy é o nome apelidado, né? O nome dele é Anum Unrama, né? Que seria o seu nome infernal. E ele foi enviado à Terra através de um ritual, né, maligno, para destruir. O nome dele é Senhor da Destruição, o Destruidor de Mundos. Ele tem vários subtítulos, né? Só que aconteceu, nessa época que houve esse ritual, foi na época da Segunda Guerra Mundial. Isso é mostrado no primeiro filme. Quando mostra no filme, e inclusive é um fato real. Os nazistas, eles procuraram todo tipo de mito, eles foram ou mistificando ou desmistificando em busca de poder. E o filme retrata isso, em quadrinho também, que eles fazem esse experimento para atrair, né, um poder. E esse poder, o que acontece? Os 7 senhores do caos, se eu não me engano, eles mandam esse personagem, esse criador aí da destruição, o Anum Unrama, para dominar a Terra. A origem dele é o seguinte: ele é descendente do Rei Arthur por parte de mãe, que a mãe dele é uma feiticeira, que é a própria Morgana, se não me engano, né? E o pai é um demônio. Só que era para ele ser enviado adulto e já vir dominando. Acontece alguma coisa no ritual e ele é enviado tipo um bebê. E aí entra a história quando os aliados, né, eles entram para vencer os nazistas com todo o lugar que eles estão dominando. Tem um bureau, que é o BPRD, que é o Bureau of Paranormal Research and Defense, né? Sim, como se fosse uma polícia que investiga atividades paranormais. Isso, que é mais ou menos parecido com o Homens de Preto, que
Sim. Do mesmo jeitinho como esse preto faz com alienígena, eles fazem com coisas místicas, né? Paranormais. E o professor Bloom, que na época era até um jovem, ele se encarregado da pesquisa, né, paranormal, junto com os soldados, eles resgatam esse pequeno. Em vez de destruí-lo ou prendê-lo, ele educa, né? E aí, como se fosse o filho dele. Isso. E aí o Hellboy acaba sendo aquele mesmo princípio do Motoqueiro Fantasma, do Spawn e de outros personagens desse tipo, que foi até o Dragon Ball, né? O Goku tem isso. Que o personagem é enviado para destruir o planeta, só que ele tem uma educação diferenciada. E ele combate os seres paranormais que vêm. Então ele, que era para ser o destruidor de mundos, ele vem e faz a limpa. E tem essa questão da aparência, né? O Hellboy, ele é feio, né? Ele é um demônio, e ele tem vergonha da sua origem. Sim. Então você vê 2 talos assim na cabeça, que seriam os chifres que ele raspa com uma lixadeira. Porque tem vergonha que a imagem dele está aqui, né? Que é a imagem do quadrinho e no filme está aqui. Que é muito próximo. O Hellboy do filme, né? Do Ron Perlman como Hellboy. Ele foi bem escolhido. Foi ele melhor ator pro papel. Não precisa muita prostética para as coisas. Bom, vamos entrando no filme que, assim, como casa muito a história do filme com o quadrinho, aí a gente vai fazendo a observação. Bom, o filme, então, o primeiro é de 2004, a gente tem como, a gente falou aqui, o Ron Perlman como Hellboy, a gente tem a Selma Blair como a Liz, temos o Doug Jones, que é um grande amigo do Guillermo del Toro, que todos esses monstros que eu mostrei, é ele. E uma ressalva, eu acho que a academia foi muito injusta com o Doug Jones. Alguma vez na vida ele merecia ganhar um Oscar. Um ator físico maravilhoso. Então, ele faz esses personagens aí e ele faz o Ape, né? O Ape Sapien, né? Abe, na verdade é Abraham, né? Abe Sapien. É de Abraham, né? E você tem também o nosso Avatar, né? Depois a gente vai entrar na história e vou explicar porque eu chamo de Avatar, que é o Rupert Evans, que é o John. E nós temos como professor, né? O cara que cuida do Hellboy, o grande John Hurt, que a gente já falou aqui no V de Vingança, né? John Hurt estava lá e ele está nesse filme também. Ele está em muitos filmes icônicos. E aí a história do filme começa exatamente como você falou, desse ritual, que inclusive o nome do personagem que faz o ritual é o Rasputin. É o Rasputin. O bruxo. É o bruxo. Ele faz esse ritual para trazer esse ser do inferno. E os caras conseguem parar isso na Segunda Guerra Mundial. Isso mostra o professor... O nome dele esse é o professor Bruno, mas é Trevor Brutterholm, né, tal. Eles conseguem evitar, né, com essa polícia investigativa aí que eles têm. E aí depois que termina, eles matam, né, o Rasputin no filme. O Rasputin é sugado pelo portal. É sugado pelo portal e, bom, termina a tem outro ser também muito interessante nesse filme, que é um cara que tem umas facas, parece umas tonfas, mas são 2 facas, né? E ele tem um visual todo metálico, assim, é um nazista bem estranho. Que depois bom, vamos seguir a história, né? E aí o que acontece? Depois que acaba a briga, tal, todo mundo, aí os caras veem um negócio estranho se mexendo, aí mostra... Alguns soldados, para variar, começam a atirar primeiro. E aí o cara, não, para. E aí ele tá assim, aí vem esse serzinho vermelho, com a mão do tamanho dessa coisa aqui, né? Que é a manopla dele aqui. Uma mão de pedra. E aí o professor fala, não, ele percebe que é um bebê, tá assustado. Ele oferece chocolate, ele pega. E aí você tem ele pegando o Hellboy e aí mostra a foto deles chegando. Aí vem aquela música com baixo e aí você segue a história do Hellboy. Na realidade só tem essa introdução que mostra de onde ele veio. Isso, bem rápido. E aí você mostra o que eu falei do Avatar, que é o seguinte, o John, o personagem do Rupert Evans, ele é como se fosse um novo recruta, é como se fosse o Will Smith do MIB, né? Isso, o agente Myers. Ele é um novo recruta dessa polícia investigativa e ele vai entrando no submundo dessa coisa. Então a gente vai entrando com ele, porque no filme, eu não sei se no quadrinho é assim, o Hellboy, ele é um personagem de quadrinho, né? Existe... quadrinho, eu acredito que eu não me lembro se no quadrinho tem isso, eu acredito que eles fizeram uma ponte... Como alguns filmes de quadrinhos porque ninguém sabe se ele é real, tem umas fotos, o que é esse ser, o Hellboy, existe, não existe? Aí tem um quadrinho, e aí quando ele entra, né, que o cara fala assim, ele tá segurando até o quadrinho do Hellboy, o cara fala assim, aí o Hellboy, o Ron Perlman aparece e fala, eu não curto muito esse aí. Aí o cara olha assim, ele olha o Hellboy, né, ele tá lendo assim, ele olha o Hellboy assim, ele... Hellboy! Ele fica olhando o quadrinho, olhando o cara. E aí você é introduzido ao Ape Sapiens, né, que é o
personagem do Doug Jones. E por enquanto são esses dois que estão ali, né? E o professor já mais velho, John Hurt, já, né? Mais velho, que isso é no tempo presente, e uma né, coisa 2004, curiosa, né? 2004. A história do Hellboy começa na Segunda Guerra Mundial. Então, como esse filme de 2004 e não tem nada indicando a época, então você entende que ele é contemporâneo. Sim. O Hellboy está com 60 anos. Sim. Só que como ele é um ser mágico, né? Ele é um ser de outro mundo, ele envelhece de forma bem lenta. Sim. Então ele tem uma estrutura corpórea de um adulto, mas ele tem uma mente de adolescente. Sim. Então, ele chama o de pai, né? Ele chama o professor de pai, porque ele educou como filho, né? Ele tem medo. Eles estão brigados, eles não estão se falando. Aí quando o pai aparece, ele tá fumando um charuto, então ele esconde assim. Ele esconde. O pai, é bem legal, bem tem um legal. bem infantil. E o agente Clay, que é um que já tá lá na casa há um tempão, falou pro Myers, não olha pro chifres dele, que ele não gosta. A primeira coisa que o cara faz é olhar pro chifre. E aí você tem a personagem da Selma Blair, que é a Liz, né? Liz Sherman, que ela tem esse poder meio que a tocha humana do Quarteto Fantástico. Ela é pirotécnica, assim. Só que ela tem a ver com a emocional Isso, dela, e ela tem gera, medo, né? Porque ela gera fogo e ela tem um trauma que a primeira vez que esse poder surgiu, ela matou toda a família. Né? Então ela se auto... É uma autocombustão. Não. E ela coloca, até se coloca num negócio de pessoas com problema, assim, né? Como se fosse um hospício, né? Isso. E ela tá presa lá, e o Hellboy é apaixonado por ela, e não sei o quê. Eu acho que é uma casa de atendimento, mas também acho que é vinculado a um convento. Porque Isso, as freiras, é verdade. E assim, pela narrativa da história, você entende que os dois foram criados juntos, eles têm uma história já. Ela se afastou e ele tá sozinho, né? Ele, assim, com o Abe. O Abe, né? E eles ficam... Que o Abe também não tem data, né? Eles falam que acharam ele, acho que no... É legal que você vê ele naquele aquário assim, com 5 livros, né? O negócio ele lê tudo. Ele lê os 5 livros ao mesmo tempo, é um negócio super absurdo, intelectual. assim. Ele tem pra quem conhece um pouco de quadrinhos, ele tem uma mentalidade, um poder psíquico próximo ao professor Xavier. Ele consegue ler mentes, ele é sensitivo, ele encosta nas coisas, ele vê o passado, presente, futuro, o que muito legal. Ali. E, bom, aí você tem essa coisa de voltar essas atividades paranormais e o Hellboy tem que cuidar da situação quando os caras precisam, apareceu um negócio aí, é você. E ele vai escondido, ninguém sabe de onde ele vem, ficam tentando esconder ele do público, do grande público. E aí tem um diretor que eles escolhem, um diretor novo, né, que eles escolhem, que ele tem que ir a público falar que não existe nada, né? E aí o Rasputin volta, dessa vez já meio que possuído, acho que por um... a companheira dele que estava lá com ele, né? Ela ainda está viva, né? A moça, né? Nazista, acompanhada daquele cara das facas, os dois fazem um ritual. E traz ele de volta. E lá na Rússia mesmo, e atrás de um sangue, de uma poça de sangue, assim, uma cena bem assim, chocante para quem não está acostumado. E trazem ele de volta. E ele quer continuar de onde ele parou. Então eles já começam dali mesmo. E a história gira em torno do seguinte: o Hellboy é como se fosse esse link, né? E isso aqui, né, é como se fosse uma chave, né? Uma chave que abre o portal. A mão dele, ela é uma arma e uma chave. Como arma, pra vocês terem uma ideia, a mão dele tem o mesmo poder físico, não de energético, né? Do martelo do Thor. Então a porrada dela é uma coisa que a porrada do martelo do Thor. Sim. Então ela é indestrutível, a mão dele é indestrutível. Sim. Né? Por quê? Porque ele foi gerado para ser uma chave. A mão dele abre o portal desse mundo para o outro. E aí você tem a cena que mostra ele como se fosse o mundo acabou, né? E ele é o rei, né? Que Isso. O chifre dele tá... A hora que o chifre dele cresce assim, ele vai subindo, aí forma uma coroa de fogo assim. Os olhos ficam vermelhos, começa a exalar um bafo assim, que parece que é de enxofre. Então que seria a versão final dele, o upgrade final, ele como o rei do mundo, né? Então aí você tem cenas assim com aqueles personagens que é como se fosse tipo um leão meio... o Samael. Samael é um demônio menor que o Rasputin evoca. E aí ele vem, começa a brigar e pega uma arma que é bem parecida com essa aqui, que é o Samaritano, ele chama de Samaritano. Ele tem umas balas assim com prata, alho, umas coisas assim, casca de... Umas coisas assim que o pessoal de... Meio de vampiro, assim. De caçador de monstros da ficção usa. E ele meio que mata o bicho rapidão. Meio Van Helsing, assim. E ele mata o bicho. E aí, é engraçado que ele gosta de ir na missão, e o Myers, né, que é o nosso avatar, né? Na história, ele... mas ninguém vai com ele. É bem engraçado a cena que o Abe ele é um homem-peixe, então ele precisa de uma roupa que deixe todo
água, com óculos. Ele tá lendo o livro lá e faz assim com a mão. Não, ele gosta e dá uma de lobo solitário e começa a ler o livro assim. É, bem legal. E aí começa a ler, e aí ele fala que o Samael é um que quando você mata gera 2, né? É. E ele E é engraçado que ele atira e o cara morre e vira 2, ele tipo, lá dentro ele tem essas coisas que o Ron Perlman tem, essa coisa meio sarcástica de tipo, ah não, velho. Pô. Ele tipo, ele começa a dar umas piadinhas, né, no meio. Uma coisa também, é bem legal. A gente mencionou o Ron Perlman no Blade, né? No Blade Sim, 2, ele faz o ele Blade faz uma 2. ponta, né? Só que assim, o Ron Perlman, ele começou como mascarado desde os anos 80. Saiu uma Ele série. é da Bela e a Fera. É a Bela e a Fera. Meu, esse seriado foi maravilhoso. A Linda Hamilton era a Bela e ele fazia a Fera. Então ele é um cara especialista em interpretar com prótese, assim como o Doug Jones é especialista em linguagem corporal. Então esses dois atores, eles casaram perfeitamente, porque você olha pra eles, você vê que estão com prótese, mas você vê a criatura. Sim, porque tem uma cena que depois a Selma Blair, por conta do Rasputin, ele vai na cabeça dela, ela causa um incêndio, né? Então ela, por medo, ela vai de volta pro professor, né? Porque meio que aqui eu posso proteger as outras pessoas do meu poder. E aí existe um certo flerte entre ela e o John, né? O John... Na verdade o Myers começa a meio que arrastar asa pra ela, né? Isso, e aí eles saem de um bota apelidinho nela, faísca. E aí eles vão sair pra tomar um sorvete, comer alguma coisa, e o Hellboy... Essa cena é maravilhosa. Essa cena é engraçada que eles estão lá os dois juntos, e o Hellboy tá no telhado, assim, aparece um moleque, tipo um moleque... o moleque, você é o Hellboy? Aí depois corta, eles comentam. Ele fala que tá em uma missão. Tá na missão? Vou te ajudar. Ele tá lá só espionando os dois lá de cima, na praça. E é muito engraçado. Aí corta, né, pra cena, os dois batendo papo, trocando hora. O rapaz se abrindo pro garoto, o moleque dando conselho pra ele, ele para. Ué, por que eu tô te ouvindo, moleque? Você só tem 9 anos. E durante isso, o ser lá que você falou das espadas, ele foi capturado e morto, né? Pela polícia lá especializada, o Pearl. E ele tem uma chave, antes de eles capturarem ele tem uma abertura aqui. Esse filme também, ele abusa bastante do visual steampunk. Sim. Steampunk, pra quem não conhece, ele é um visual que ele é uma ficção que dá a entender que a nossa tecnologia atual evoluiu da época vitoriana, ou seja, tudo é engrenagem a vapor. Tá? Então, ele é um personagem que é como se fosse um androide. Ele enfia uma chave toda cheia de entradas, ele dá umas voltas como se fosse um cofre de banco, e aí começa a lutar, luta, os caras venceram ele e ele cai meio morto assim, tipo, não sai sangue, não sai nada. Não tem sangue. Só tem areia. Parece areia. E aí na autópsia, ele levanta. E aí mostra o rosto dele, aquele rosto sem pálpebra. Ele não tem pálpebra, não tem lábios, aí depois os caras descobrem na ficha dele que ele é um cara viciado em cirurgia. Então ele é um cara bem psicótico, ele testou nele mesmo, depois os outros, depois ele fez um pacto lá com o Rasputin, ele substituiu a humanidade dele por essa prótese robótica de engrenagens. Ele usou esse artifício dele de se fingir de morto mesmo, porque ele é levado dentro do quartel do onde fica o Hellboy, e ele mata o professor, né? Mata o professor. E aí o Hellboy volta e tal, e aí já começa. E aquela coisa também tem um pouco a ver disso, de o fato dele perder o pai, o desespero, o ódio, a raiva dele. Isso que talvez vai caminhando pro lado de virar o que ele teoricamente deveria virar. Obriga ele a se tornar maduro, né? Porque perde o pai, a figura paterna. A figura paterna. O Abe é um amigo, então os dois são eles são meio irmãos, assim, meio irmãos, né? Ficam se provocando, né? Mas um chama o de azul, outro de vermelho, então se dão muito bem. E então tem esse negócio de querer se vingar. Então eles vão ter que buscar pecinha a pecinha, descobre que tem que ir até a Rússia. Lá na Rússia. Tem que ter esse é o filme que ele pega, ou dois que ele pega o aquele caveirinha lá. Caveirinha. Esse é muito bom. Ele faz um ritual bem macabrinho ali. E ele pega um corpo semi-decomposto, né? Ele põe aqui assim, aí o bichinho vai falando com ele. O cara xingando ele. Essa é a parte bem Guilherme Del Toro. Porque assim, ao mesmo tempo que assusta, é engraçado. É engraçado, é cômico. É muito legal. Porque é animatrônico, não tem efeito digital nesse filme. É muito pequeno. E aí você tem a batalha final dele com o Rasputin, que aí ele se torna um monstro, né, gigante. Eles separam toda a equipe e no final sobe só os dois. Aí ele mata, né, o Rasputin rápido. E ele falou, você matou o homem e agora surgiu um deus. Aí surge um ser, parece um demônio, meio um verme, né?
É uma verminose. É. Antes disso, do conflito, eu não lembro muito bem como foi, a Liz morre. Então a Liz que ela tenta salvar todo mundo, ela incinera tudo, não sei, alguma coisa lá, ela meio que tá... Quase morrendo. Mais pra morta do que pra viva, né? Porque o Rasputin prende o Hellboy numa placa. Parece uma coisa assim de tortura medieval, Sim. só que ela tem um encantamento. Ele tem que falar o próprio nome dele para soltar. E a hora que ele fala, Anum, Rama, blá, 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 solta tudo, para salvar a Liz, que o Rasputin matou ela, né? Tipo assim, ele falou, eu te devolvo a alma dela. Sim. Se você abrir o portal. Então ele faz o Hellboy usar a manopla, que chama-se manopla do destino. Sim. Que a hora que ele usa para a chave, todas essas veias pretas ficam acesas de fogo, né? E ele entra, ele tem uma porta com 2 buracos, ele abre e os monstros já começam a aparecer na Terra. Então ele vai para abrir a segunda, aí nesse momento o Meyer se justifica, que ele pega a cruz, que era do Professor Brum, e joga para o Hellboy. O Hellboy pega a cruz de prata, até queima a mão dele, assim, porque ele é a prova de fogo, né? Então, o negócio é, tipo, sagrado, né? Então queimou ele. E marcou. Aí ele falou, Hellboy, lembre-se de quem você é. Ele é um homem. Ele não é um demônio. Então ele quebra os próprios chifres, mata o Rasputin, né? Enfia nele, para salvar a Liz. E não salva a Liz, mas ele vence lá, ele desabre, né? Ele fecha o portal e beleza. E aí ele vence todo o Rasputin, que vira aquele monstrão, e aí uma coisa assim que é uma parte assustadora mesmo do filme, é quando ele pega a Liz e sussurra no ouvido dela, ela volta dos mortos. Ela fala, nossa, o que você fez? Eu falei, ei, você que tá aí, devolva ela, senão eu vou até aí. E ela volta. Quem será que tava com a alma dela que vou comer o Hellboy? É isso aí. E aí esse filme, é muito bom, é muito legal, assim, ele acaba muito bem feito. O Guilherme mostra aqui, ele tem todo o conhecimento, que você falou, o cara respeita também a propriedade, né, do cara que... Nesse momento. Então é bem legal. E fez sucesso, né? Meio cult, né? Não foi um sucesso estrondoso. Tanto o quadrinho quanto o filme, eles são bem underground ainda. Ele ainda é nichado, não é um herói, não é X-Men, não é Marvel. Não é exatamente. Ele é bem pequeno. Então, para um filme de um quadrinho pequeno, de um orçamento pequeno, o filme foi maravilhoso. Ele deu muita qualidade pro personagem. Sim. E aí, né, por conta desse sucesso, a gente teve 4 anos depois, em 2008, o lançamento do Hellboy 2, O Exército Dourado, que aí mostrou que o estúdio tinha muito mais fé no projeto, o orçamento é quase que o dobro, né, porque o filme tem bastante coisas mais de efeitos, mais elaborado, né? A gente tem a volta dos personagens, menos do Rupert Evans, né? O Meyer, ele não aparece nesse filme. A gente tem, mas a gente tem... exatamente, que não teve... Eles transferiram ele para o Alaska, né? Isso, E aí você tem a aparição de 2 outros personagens, né? Primeiro a Anna Walton, que é como a princesa Nuala, né? Princesa Nuala. E já um conhecido do Guillermo Del Toro e também da gente, do último Blade que a gente falou também, o Luke Goss, que faz o Príncipe Nuada. É isso. Aí eu vou fazer um parênteses aqui sobre o Príncipe Nuada e a Princesa Nuala. Esses 2, eles fazem parte de um culto, de uma cultura celta, né? Porque o Guilherme, ele gosta muito de mexer com culturas, né? Com misturar misticismo com coisa holística, com coisa de cultura, para ficar mais pé no chão, né? Sim. Então ele misturou o culto dos elfos da floresta. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, é quase como se esse príncipe fosse o Legolas revoltado. Porque no Senhor dos Anéis... Inclusive ele parece um pouco, né? Sim, o cabelo. Parece, Na história dos celtas, os elfos vivem na floresta e eles deram o mundo para os homens e ficaram no submundo, né? No começo do filme conta essa história, só que diz que o rei se arrepende e ele cria o Exército Dourado, que são soldados invencíveis, é como se fossem androides feitos de engrenagens e magia, e eles só respondem à coroa, então não tem força humana ou sobre-humana que pare esse exército. E esse filme, no final do primeiro filme, quando o Hellboy traz de volta a Liz, eles meio que se entregam ao amor que eles têm um pelo outro e tal. Sim, e esse filme você tem a consequência que ela está grávida, né? Ela está grávida, só que ele não sabe.
Só que o Abe, como ele é um sensitivo, o Abe conversando com ela, aí não sei se ele encosta no ombro dela, alguma coisa assim, ele, Liz, você tá grávida? Não conta pro vermelho! Porque eles estão tretados, ela tá naquela época da... Porque às vezes acontece na gravidez, é uma época da rejeição, né? E como o Hellboy ainda é muito imaturo, Sim. ele deve estar, sei lá, com uns 18 anos, né? Mentalmente. Mentalmente, então ela não tá aguentando aquele jeito, que ele não limpa as coisas, tá sempre tudo bagunçado. E ela quer uma casa pronta para receber um bebê. E eles estão morando ainda no birô. E eles designam um novo chefe, ou seja, está uma bagunça, não tem nada que dá uma sustentabilidade para essa família, né? Sim. Então pode contar o filme aí, você sabe bem o filme aí. Assim, como o professor Brum faleceu, né, tem aquele já novo diretor já no cargo, eles designam um novo chefe, que você deve ter o nome aí, que é um cara Mr. alemão. Wink? É, um alemão. Ah, tá. É o Seth MacFarlane como Johan Kraus. Isso, o professor Johann Kraus. Kraus. Ele aparece assim, um mergulhador de escafandro, todo de preto. Beleza, só que você vai assistindo, você percebe que ele é um cara que fez experimentos e ele acabou virando gasoso. E o professor Brum, junto com o Birô, criou essa roupa que, digamos assim, contenha a energia dele para que não vaze por aí, né? É tudo certinho, assim, cheio de regras, tudo, né, tudo certinho. Foi um jeito também de atualizar para não mostrar todos os alemães como malvados, né? Sim. E esse personagem também tem no quadrinho, eles são muito fiéis. Acho só o Myers que não tinha, o restante tudo tem no quadrinho. Precisa um avatar do primeiro filme para te introduzir nesse mundo. Introduzir aí, né? a gente, assim como os sidekicks dos quadrinhos, o Robin, etc., foram criados. O Príncipe Nuada, ele tá cansado do exílio, ele tá cansado dos seres mágicos terem que viver. E esse filme mostra muito mais aquela atmosfera que eu citei do Homens de Preto. Que Homens de Preto você tem alienígenas, né, disfarçados no meio dos humanos, para os humanos não saberem que existem aliens entre nós. E esse filme do Hellboy 2, ele mostra isso em relação aos seres mágicos, tanto os bons quanto os ruins. Né? Então eles estão camuflados, alguns ficam camuflados realmente, você não vê, tem que ter um equipamento específico que eles usam no filme. Tem a ponte dos ogros, que tem que ter uma passagem secreta, né? Enfim. Então, é isso que tem um orçamento maior, exatamente para mostrar esse mundo mais mágico. Esse mundo aí, mágico, né? Tem a cidade dela que parece muito com o Vingador do Futuro do Schwarzenegger. Sim. Que eles acabam indo lá em busca de respostas. Por quê? Porque o Príncipe Nuada, ele mata o próprio pai. Sim. Em busca da coroa. Então, assim, a coroa foi dividida em 3 partes. Uma para o pai, uma para o filho, outra para a filha. Para que o pacto entre humanos e seres mágicos fosse mantido. Só que o homem começou a detonar a natureza. Então o Príncipe Nuada falou, peraí, a gente está fazendo a nossa parte, eles não estão fazendo a deles. Ele foi contestar o pai, não, filho, né? A humanidade é assim, eles vão aprender. Ele não quis saber, ele matou o pai quando morre, ele se torna um ser meio que de madeira, assim, sabe? Ele pega a coroa, então ele funde a parte dele com a do pai. Nisso, a irmã, que é a irmã gêmea, ela foge, porque ela sabe que para pegar dela é rápido. Mesmo porque eles têm um elo psíquico, eles são gêmeos. Nessa história mágica, os dois têm um elo psíquico. Então, um vê, outro vê, um pensa, outro pensa. Então ela foge. E como ela conhecia já o Birô, ela vai procurar pelo professor Brum, que não encontra. Morreu, né? Então, eles são apresentados ao grupo. Nisso, acontece a primeira vez que o Guilherme Del Toro usa o romance da Forma da Água. Que ele faz a mocinha, né, bonita, apesar de ela ter uma aparência élfica toda, se apaixonar pelo Homem-Peixe. Então eles têm uma conexão instantânea. Né? E o Príncipe Nuada vem atrás, porque ele sabe que ela está lá. Ela esconde O Homem-Peixe está falando o Abe, né? O Abe sabe. Sim. Né? Então ela esconde a parte dela, né, da coroa, e procurando ajuda. E na luta, o que acontece? Nesse meio momento aí, deu uma quebrinha aí, o Hellboy e ele começam a beber. Toca até uma música legal, fugiu agora. Can't Survive Without You. I can't survive without you. É um momento fossa, né? Os dois beberam, né? Aí o Nuada aparece querendo a parte dele da coroa. Não acha, eles lutam. Ele tem uma lança que ela é retrátil, ele enfinca a lança no Hellboy e quebra. Assim que ele quebra, ele puxa de volta, ela se restaura
e um pedaço fica preso no Hellboy. Uhum. Então você tem essa saga de salvar o Hellboy, porque ele tá morrendo, não tem o que faça que tire, tem que ser um ser mágico para tirar um ser específico, então eles vão até a Noruega, atrás desse ser mágico, para tirar o negócio do Hellboy, porque ele tá morrendo. Ele chega a morrer, né? Quase, chega, eles encontram com a morte dele. E o Anjo da Morte, então aparece o Anjo da Isso, Morte, é o que Anjo da inclusive Morte, é o Doug que é o Jones Doug também. Jones de novo, tanto que nessa cena ele entra, o Hellboy e a Liz, e o Abe Sapien fica para fora, porque troca, né, o papel. E é um visual assustador. E ela falou, você é a morte? Ele falou, eu sou a morte dele. Uhum. Então é um ser que foi criado só para buscar ele. O Hellboy, E tem até um negócio, ele falou para ela, mas eu não quero que ele morra. Ele falou, você não tem ideia do que vai acontecer se ele ficar vivo. E daí nem do fruto que você carrega no teu ventre, porque dá a entender que então não vai ser o Hellboy o mal do mundo, vai ser o filho, né? O filho, né? Que então ele faz um pacto, ele tira o negócio, né? Um toque de mágica assim, ele desaparece, o Hellboy fica bom, e essas catacumbas que eles estavam acabam levando até o Exército Dourado. Uhum. Chegando lá, o Príncipe Noir acaba conseguindo a terceira parte, e ele monta a coroa e ele libera o Exército Dourado. Uhum. Então eles começam a surgir, eles começam a lutar, quebra tudo e fala, então é fácil. Só que eles se recompõem. Então eles vencem qualquer exército pelo cansaço. Exatamente. Né? E aí nesse meio tempo o Hellboy está lutando com o Noada. Só que o Abe sabe, e também todo mundo já começa a perceber, que não pode ferir o Noada. Que se você corta o rosto dele, a irmã também corta. Se você soca ele, ela sente. Então não tem como vencer ele. E ele não para. Uhum. Ele falou, você só vai parar se você matar. Ele não quer parar, ele quer destruir a humanidade mesmo. Então chega... O sacrifício dela. Chega um momento que ela acaba se sacrificando. Então o Abe, né, estava tudo apaixonado, ele perde o amor da vida dele. Então tem essas coisas mais trágicas, é um filme mais sério, assim, mais né? sério, Não tem tanta parte mais comedinha, só no começo aí que você falou. Tem algumas pequenas partes. Dessas coisas do casal, né, da conflito do casal, mas é um filme mais sério, um filme mais com a história um pouquinho mais densa, assim, você acha melhor, né? Eu assisti. Eu não vou dizer pra você que eu assisti menos do que o primeiro. O primeiro eu assisti mais vezes. Eu também. Mas eu acho que esses dois filmes, eles realmente se completam, eles falam a mesma língua. Não, eles são muito bons. Realmente é uma coisa grudada na outra. Agora o que acontece? Deveria ter mais um. Exatamente. E eu vou depois falar por que não teve. Eu também ia falar. Então, fala você e depois eu concluo. Não, pode contar. Eu vou falar, não sei se você sabe por que não teve o sucesso esperado. Assim, o segundo filme não chegou ao mesmo nível de sucesso. Nível de sucesso do primeiro, né? Vamos dizer assim, comparativo. Ele teve o mesmo nível de sucesso, só que como eles investiram mais, eles esperavam mais retorno, não teve esse retorno. Ele atingiu a mesma coisa. Então, assim, ele se manteve. Né? Não ficou pior, mas ele se manteve. Só que isso, em termos financeiros, não é suficiente. Né? Tá. Só que o problema maior foi o depois. O que aconteceu? O Guilherme Del Toro, que é o diretor, e o criador, o Mark Mignola, eles ficaram muito próximos, muito próximos. E o Mark Mignola contou todos os projetos dele, pro Guilherme Del Toro. E o Guilherme queria fazer o terceiro filme e matar o Hellboy, o terceiro filme. O Mark Mignola falou, não, cara, eu ainda não acabei minha história. Se você matar ele agora, ninguém vai comprar meu quadrinho, porque o quadrinho dele não é um quadrinho que tá todo mês na banca. Sim. Ele faz no tempo dele. Se você mata o personagem, ninguém vai querer assistir. Ninguém vai querer comprar. Então falou, não, espera aí, não conta outra história. Ele bateu na tecla, não, eu quero matar o Hellboy, eu quero matar o Hellboy. E nessa aí que aconteceu, nesse meio tempo entre terminou o segundo Hellboy e antes de fazer o terceiro, o Guilherme se tornou um diretor muito requisitado. Sim. Por causa do Círculo Dourado, que é Gypsy Ring. Isso, acho Gypsy Ring, que é esse robô gigante. Pacific Rim. Pacific Rim, Gypsy é o robô. Pacific Rim. Então ele se tornou um diretor de blockbuster, diretor de Hollywood, então ele deixou o nicho de diretor mais cult, autoral, né, para se tornar um diretor de Hollywood. Então o cachê dele aumentou muito. Sim. E ele não olhou para trás. Ele começou a exigir um preço absurdo para fazer o terceiro. Sim. Eles falaram, não dá para pagar esse cachê. Então ele queria um preço absurdo de cachê, queria contar o final da história, se ele ia deixar o autor na mão. Então eles não conseguiram mais. Falaram, não deu. O Ron Perlman já está com muita idade, ele falou, não aguento fazer um terceiro. E aí... Passou muito tempo, né?
E aí eles resolveram então fazer uma continuação, barra remake, barra prequel, Que a gente vai falar num episódio à parte. barrou. Tá, mas eu ia falar pra você que é o seguinte, essa questão de você, da questão da questão financeira, uma das coisas que a gente mais fala aqui é a questão da interferência do estúdio, de alguma Sim. forma, né? Normalmente ela é feita na produção, né? Os caras põem dinheiro e de repente quer meter o bedelho em alguma coisa. Ah, faz menos violento para ter mais público, não sei o que, faz não sei o que, babá. Esse filme, o Hellboy 2, né, o Exército Dourado, ele tem uma peculiaridade da interferência do estúdio mais estranha que já existiu. Que é o seguinte, esse filme, ele estava planejado para ser lançado em maio ou abril, maio de 2008. E estava tudo certo, não teve atraso de produção, de pós-produção, nada disso. O filme estava pronto para ser lançado em maio de 2008. Se ele fosse lançado na data que ele deveria ser lançado, ele teria pelo menos 5, 6 semanas lá nos Estados Unidos ou no mundo de praticamente um monopólio da bilheteria de todos os filmes. Ele ia ser o maior filme que estaria no cinema durante 4, 5, 6 semanas. E o pessoal queria assistir, porque esse filme ele estreou com uma bilheteria gigantesca, acho que 4 vezes maior do que o primeiro filme. Só que o que aconteceu? Existe em Hollywood uma questão de você ter um ego e a ter colocado como se fosse assim, é mais glamuroso você ser um filme de verão. Todos os blockbusters são colocados no verão americano. Por conta disso, o filme foi adiado a estreia dele em 5 semanas. Só que os caras não lembraram, ou sei lá, se faltou consciência para os caras dos marketing, que ele estreou uma semana antes de nada mais nada menos do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. O filme mais esperado do ano. A gente está falando do ano que teve ainda o Homem de Ferro. Só que o Cavaleiro das Trevas. E teve o Hulk. Só que o Cavaleiro das Trevas era o filme esperado do ano por todo o hype do Christopher Nolan e pela morte prematura do Heath Ledger. Todo mundo falava que era a performance da década. Então estava todo mundo esperando. Então o Hellboy tem a estreia 4, 5 vezes maior do que o primeiro. O Hellboy 2 tem a estreia maior do que o primeiro. E ele tem um dos recordes negativos mais tristes, vamos dizer assim. Ele teve a maior queda de rendimento de uma semana para outra, de um filme desse tamanho. Por quê? O pessoal que poderia assistir o Hellboy na semana seguinte de novo, e todo mundo assistindo porque a crítica gostou, o filme manteve o padrão, melhor até, a história é mais legal, mais densa e tal. Mas o cara fala assim, não, cara, eu quero assistir o Cavaleiro das Trevas. Eu não vou assistir Hellboy, vou assistir o Cavaleiro das Trevas, vou assistir o Batman, é o Batman. Então todos os blockbusters que estavam nesse ano fugiram do Cavaleiro das Trevas. Tipo, não dá pra competir. E o Hellboy quis enfrentar. E o Hellboy foi uma semana antes. Então ele teve uma baita de uma bilheteria de estreia e depois caiu e foi caindo pro esquecimento. Exatamente, caiu pro esquecimento. Tanto que muita gente não conhece esse filme. Não conhece esse filme. Então, infelizmente, a gente não pôde ter, por conta que o Ulisses falou e por conta dessa questão financeira, a gente não pôde ter o complemento dessa trilogia, ou sei lá o que seria. Por conta disso aí. Foram, vamos dizer assim, desencontros de diferentes maneiras. Uma série de desentendimento que qualquer motivo que colocasse estava piorando mais ainda a situação, envenenou a amizade dos dois, tanto que o Mark Mignola ele continuou da produção do último, ele está na produção. E o Guillermo del Toro então partiu para Hollywood, foi ganhar o Oscar com A Forma da Água. A Forma da Água, que assim, não é um filme original, tá? Sim, é um remake do Duelo Perdido lá dos anos 50, um filme preto e branco, que ele fez porque ele contou a mesma história 2 vezes. Ele contou no Hellboy, usou o mesmo ator, Doug Jones, para fazer o Homem-Peixe de novo no outro filme. Tipo, o cara bateu bateu na tecla 2 vezes, a primeira não foi, a segunda vai ao Oscar. E coitado do ator, não ganhou nada. Não Oscar. Bom, é isso aí, mas vale a pena assistir esses 2 filmes, eles são praticamente do mesmo nível. Sim. E você vê assim, o cuidado, a respeito ao que eu falo, a propriedade que é o quadrinho, tá tudo ali. Então, Hellboy 1 e Hellboy 2. Só uma coisa, quem é mais sensível na questão religiosa, tenta entender que o Hellboy ele é um convertido, tá? Tenta entender, não se apega ao físico, ao visual.
Sim, Tenta entender que a história dele é a história de um homem convertido. É alguém que nasceu para fazer o mal e tentou ser um homem bom. Então, tenta entender assim, que aí fica um filme divertido, tá? É isso aí, vale muito a pena. E depois a gente vai fazer um especial para falar do terceiro ou do remake, do 1 de novo, sei lá o que foi aquilo. E por que não deu certo. Do Hellboy / 2019. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o podcast ou bate-papo sobre o Hellboy 1 e Hellboy 2, o Exército Dourado. Vale muito a pena assistir. E no próximo episódio, Luiz, a gente vai falar, como eu gosto de falar sobre equilíbrio, sobre uma propriedade que tem um filme bom e um filme ruim. Ou, na realidade, um filme ruim e um filme bom. Nossa. Que é o Juiz Dredd. Judge Dredd. Eu vou te falar uma coisa, já vou dar um pequeno spoiler de argumento. Eu gosto do Stallone. Então, a gente vai entrar mais em detalhes no próximo episódio. Então, se você gostou, deixa um like aí pra gente. Não esquece de compartilhar o vídeo, comentar, é isso aí. E a gente se vê no próximo episódio do Musical Filme. Valeu!